Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Bom, amados amigos queridos, da última vez que eu fiz um vídeo sobre o Queiroz, né? Eu entendi perfeitamente através do baralho cigano toda a articulação, né, que houve, envolvendo inclusive o assassinato da Marielle Franco. É claro que para quem sabe ler um pingo é letra, porém este crime ele está muito próximo de ser desvendado. Então nós hoje vamos ver a relação entre o Queiroz, entre o Adriano Nóbrega, entre a Marielle Franco, os filhos do atual presidente da República e a milícia do Rio de Janeiro. O que eu vou perguntar às cartas, né? Qual foi o motivo do assassinato de Marielle? Se nós vamos conseguir ter respostas e se os culpados serão punidos pela morte da jovem vereadora. E o que está para acontecer que trará essas informações à tona, tá? Relevem se eu disser algum nome errado, por favor, né? Eu não estudei nada a respeito de ninguém para que, através dos oráculos, eu possa realmente extrair uma mensagem que seja, né, aquilo que eu estou vendo nesse momento. Então, eu não procurei saber nada a respeito de ninguém. A única coisa e a única pessoa que realmente eu tenho uma visão um pouco mais ampla da sua participação nisso é o Queiroz, devido a vídeos anteriores que eu já havia feito. Então, fora isso, né, a única coisa que eu sei é que a Marielle estava desde 2017 como vereadora aqui no Rio de Janeiro. Vamos iniciar? Peço permissão aos meus mentores espirituais, ciganos e não ciganos. Peço sabedoria, peço ao grande cosmos, a força soberana que me rege, que hoje me traga discernimento. Que eu use palavras para trazer esclarecimento, que eu consiga entender as mensagens retratadas pelo baralho cigano. Oriô, oriô, oriô. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão eterna. Vamos lá. Eu vou começar pelo Rainha das Serpentes. Oráculo. O que de fato aconteceu e quais os motivos da morte de Marielle Franco? Há envolvimento de pessoas ligadas diretamente ao presidente da República com esse assassinato? Ao Cacu que rege a cartomancia mundial, ao Cacu que me orienta, a Chuvane que me dê discernimento nesse momento. Oriô, oriô. Bom, para começo de história, se não tivessem interrompido a vida dessa jovem, ela teria uma grande participação, ela seria um nome muito importante dentro da política brasileira. Para minha surpresa, o que esse oráculo mostra? Primeiro que a Marielle Franco, ela com pouquíssimo tempo como vereadora, mas uma mulher ativa dentro da comunidade em que ela vivia, ela, se não tivesse tido sua vida interrompida da forma que foi, ela teria um grande caminho dentro da política brasileira, sendo uma voz
que representaria as mulheres, né, de todas as classes, não só as negras, né, mas ela traria, né, uma representatividade muito grande para a mulher pobre dentro da política e teria ações que mudariam, de certa forma, muitas coisas dentro da política como nós conhecemos atualmente. O assassinato de Marielle envolve um grande esquema financeiro, cujo ela estava muito próxima de ter provas concretas sobre o desvio de dinheiro no Rio de Janeiro. Então, ela acabou se transformando em um arquivo vivo. As cartas também me falam que o espaço que ela estava ocupando, ameaçaria outros candidatos, por exemplo, a deputados e senadores. Tá? A Marielle, ela chegaria ao Senado e com muita força. Então, a sua morte, né, o seu assassinato tiveram duas questões, tá? A questão é que ela estava muito próxima de revelar falcatruas, desvios, né, roubos, né? Ela estava juntando provas para isso. De uma certa forma, ela já sabia de tudo isso. E a pessoa que morreu com ela também estava totalmente ciente, né, do jogo político que é aqui no Rio de Janeiro, das falcatruas e grandes roubos que tiveram. E fora isso, ela estava sendo vista como um perigo nas eleições para deputado federal ou para senador. Ela chegaria a ser senadora da República. O que me estranha aqui é que nós vamos ter informações a respeito do caso Marielle vindo de duas mulheres, tá? Duas mulheres vão trazer esclarecimentos sobre tudo o que aconteceu. E aqui me diz o seguinte: uma delas pode delatar de uma forma muito segura a participação de milicianos, que nós já sabemos que foram milicianos aqui no Rio de Janeiro que conduziram todo esse ataque, ordenados pelo Queiroz e pelo Adriano, que foi assassinado na Bahia. O Adriano, ele era praticamente a pessoa a quem o Queiroz determinava, né, esse tipo de ação. É claro que eles têm um esquema muito seguro de conversas entre eles, e só quem pode delatar tudo isso, né, essas delações só podem ser feitas de forma oral, não se há provas entre mensagens ou e-mails. Eu não vejo a possibilidade de chegarem a uma conclusão que tem uma prova concreta, a não ser a delação. Por que duas mulheres, tá? Uma vai trazer esclarecimentos sobre a morte, apontando outra que sabia do assassinato e pode até ter passado informações e ajudado, né, de forma direta, ligada a uma dessas pessoas, né, em articular como seria executada a vereadora Marielle Franco. Então, essa primeira parte do oráculo já me trouxe duas respostas, né, tanto o motivo, né, pela qual Marielle foi assassinada, quanto, né, a participação direta do Queiroz, tá? Que intermediava com as milícias, e o Adriano fazia isso diretamente, é quem ordenava, né, essas pessoas. Bom, pessoal, e que o baralho traz para todos nós é o seguinte: nós vamos um dia ver os culpados
pelo assassinato de Marielle atrás das grades, nós veremos justiça em relação a isso? Sim, veremos. Há o envolvimento de políticos ligados ao atual presidente da República, como seus filhos, por exemplo? Sim, há. Inclusive, isso vai trazer prisão no futuro de mais de uma pessoa ligada à política aqui no Brasil. Então, 2 ou 3 políticos serão presos pelo assassinato de Marielle Franco. E isso não está longe de acontecer. É claro que dentro daquilo que nós vivenciamos, algumas coisas podem demorar 2, 3, 4, 5 anos para vir à tona. Mas diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, já chegam revelações que vão trazer realmente a prisão e até mesmo a tentativa de fuga de pessoas envolvidas. Então prestemos atenção em uma coisa. Uma mulher vai trazer informações de como tudo foi conduzido, né? Inclusive dizendo minutos e horas, olha, por volta de 8 horas da noite, fulano ligou para cicrano, e as provas que teremos serão desse tipo, não serão provas documentais, talvez alguma gravação ilegal de alguma pessoa para se precaver, para se prevenir, gravou ali, mas não foi uma conversa trocada, tá? Então eu não vejo provas com documentos ou realmente com trocas de mensagens. O que irá surgir é uma confirmação de ligações feitas entre os integrantes, desde os mandantes, tá? Desde os mandantes do crime até aqueles que executaram. Então, haverá uma pessoa que chegará, que vai falar, olha, dia tal, hora tal, fulano ligou para ciclano, e isso vão levantar, né, nos números indicados e vão achar essa veracidade nos fatos. E alguém, para se prevenir, para não morrer, gravou toda a articulação, e os demais, né, envolvidos no crime, têm noção que cada um tem como se proteger. Então, na realidade, só não morreram mais pessoas além do Adriano, tá? Só não foram mortas mais pessoas além do Adriano, porque cada uma dessas pessoas tem, de alguma forma, como se precaver e se proteger caso seja tentado algo contra essas pessoas. Então, há ligação política, há ligação direta com membros da família do atual presidente da República. Eu sinto muito para quem pensa diferente, mas é o que as cartas trazem. Vamos ter isso esclarecido? Vamos ter. Me chama a atenção a participação de uma mulher envolvida. Pode ser uma pessoa que fosse da confiança de Marielle, que passou, por exemplo, trajeto, ou mesmo alguma questão envolvendo as atividades dela, para que todos ficassem sabendo e pudessem assim executá-la de forma primária. Vejo aqui, né, que isso virá de forma inesperada à luz para todos nós, e nós vamos sim ter conhecimento, ficar sabendo, né, o passo a passo. Quem participou, existem pessoas anônimas envolvidas, existem mulheres que participaram ali ativamente, ajudando, entregando fatos, né, fazendo ali uma ponte entre os mandantes e os executores. Então, nós teremos aí grandes escândalos políticos envolvendo a morte de Marielle Franco. E, enfim, teremos justiça em relação a esse caso. Mas o que eu posso afirmar para você, que o Queiroz, o Adriano e a família do atual presidente da República tem sim ligação com esse caso, tá? Força Soberana, Marielle Franco. Optcha. Oriô, oriô. Carta 38. O guardião da ilusão.
Bom, uma coisa que me foi mostrada aqui eu tô sentindo muita força nesse jogo, gente. Eu tô sentindo uma presença dos meus mentores aqui do meu lado o tempo todo. Primeiro que me afirma aqui como 2 e 2 são 4, que pessoas importantes, inclusive pessoas que atuam na política no dia de hoje, em Brasília, não só ligadas ao presidente da República, mas outras pessoas são cúmplices nesse assassinato, tá? Essa jovem teria um futuro grande dentro da política, né? Ela foi vista como uma ameaça. Ela em algum momento, tá? Ela teve um impasse com alguém que não gostou da forma autoritária com que ela se colocava, da forma empoderada com que ela se colocava. Então, além de um assassinato e morte, esse caso se mostra para mim como algo que vai revelar o machismo ferido. Então, um homem se sentiu diminuído pelas palavras de Marielle, possivelmente dentro, né, do meio político, que fez com que esse homem a visse como uma ameaça, que fez com que esse homem se sentisse ali afrontado por ela. E essa afronta, né, talvez esse discurso, essas palavras que essa jovem tenha dito a essa pessoa, foi o principal gatilho para disparar, e houve uma articulação, né, inclusive para que se fizesse esse assassinato, houve uma articulação, né, dessa pessoa ressentida, desse macho ressentido, diminuído, houve uma articulação dele, projetando o futuro da moça como um perigo para os planos que eles tinham na época, tá? Então, ela teve um entrave, ela teve um impasse com alguém importante que faz parte da política hoje, está em Brasília, tá? E esse entrave fez com que tudo fosse articulado, inclusive projetando. Agora, é só a milícia que está envolvido na morte de Marielle Franco? Não. Quando tudo for esclarecido, perceberão que tem milicianos que trabalham diretamente com o jogo do bicho, que participaram da execução de uma forma ou de outra. Então, aqui me mostra com clareza, tá, que a execução de Marielle Franco teve também integrantes do jogo do bicho, ou seguranças do jogo do bicho, né, ou pessoas que são braço direito dentro do jogo do bicho, mas nome de bicheiros ou contraventores vão ser citados, né, devido à participação de subordinados, não que tenha sido a mando de um bicheiro, não foi, tá? Mas subordinados, pessoas que já trabalham com ilícito, pessoas que trabalham com máquinas de caça-níqueis, né? Esse tipo de coisa, até bingos clandestinos, né? Nós vamos ficar sabendo disso, participaram ativamente, diretamente, né, na execução de Marielle Franco. E pasme, nesta execução havia o conhecimento, de policiais da ativa. Então, toda essa execução, ela foi articulada para que realmente nunca tivéssemos acesso, né, ao esclarecimento devido, né, a tudo aquilo que realmente aconteceu. Porque, na época, além de políticos, também policiais da ativa, pessoas importantes no Rio de Janeiro, ficaram sabendo e têm conhecimento do esquema. Então, dentro da milícia do Rio de Janeiro e dentro da própria polícia no Rio de Janeiro, muitos falam e sabem como aconteceu e como foi ordenada, como foi orquestrada o assassinato de Marielle Franco, que foi sim um crime político, tá? Uma queima de arquivos, porque ela estava muito próxima de desvendar com provas uma ação de corrupção aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela estava se preparando para levar para Brasília alguma informação, para enviar para Brasília algum pedido, alguma informação, e também ela incomodou com a sua força, né?
e acabaram projetando um futuro de desafio caso ela continuasse viva entre nós nesse momento. Trocando em miúdos, não só políticos que têm envolvimento com a família Bolsonaro, mas também milicianos, tanto aqueles que atuam diretamente no Rio de Janeiro, quanto aqueles que trabalham com caça-níqueis, né, com jogos, com bingos, né, esse tipo de coisa que é comum em nosso país, mas não deve ser banalizado. Afinal, nós convivemos com o ilícito diariamente, de todas as formas, e assim se vão muitas vidas. Marielle Franco. Duas cartas de Xangô. A morte dessa jovem, ela não será apenas mais um número na estatística. Depois que se achar o primeiro envolvido, acharão provas contra todos os outros. Como eu disse, vai ser necessário uma testemunha, vai ser necessário alguém realmente falar, porque provas documentais não tem, mas tem sim exatidão entre troca de mensagens, telefonemas, principalmente o videochamadas, tá? Então, videochamadas que serão, coincidirão entre horários afirmados pela essa pessoa que vai expor, tá? Foi realmente uma queima de arquivos, ela sabia demais, e além de que a sua força e a sua atitude em uma determinada ocasião feriu o machismo tóxico de alguém. É com muita tristeza que eu relato isso, que como mulher é muito difícil. Inclusive, é esse tipo de coisa que tira a coragem de muitas brasileiras de iniciarem uma carreira política com força, porque ainda estamos vivendo um momento em que a mulher, ela, quando levanta sua voz, eles tentam calar a todo custo. Não importa em que instância, de que idade ou em qual lugar, né? Mas a voz da mulher é calada por bem ou por mal, como aconteceu com a vereadora Marielle Franco. Eu vou pedir um recado à astromancia e encerramos por aqui. Astromancia, o caso que envolve a morte da vereadora Marielle Franco. Um recado, uma mensagem. A coragem de agir, a força. Essa carta representa bem a luta que essa jovem e como ela era vista, né, pelos outros, como uma ameaça, como uma mulher que poderia chegar muito longe na política e estragar o plano de muita gente. Nada ficará obscuro aos olhos desta reconstrução. Todo o passado virá à tona e trará tortura para todos nós. A tortura de pensar que ainda nos dias atuais, em pleno século XXI, mulheres são caladas diariamente, não só no meio político. Que a prisão dos culpados tragam para as mulheres, não só as mulheres brasileiras, mas as mulheres a nível mundial, a coragem de agir como essa moça tinha.
que haja mais Marielles, mas desta vez que permitam o caminhar, né, dessas mulheres que lutam pelo bem-estar de todos e não compactuam com as sujeiras políticas do nosso país. Nós descobriremos sim, e esse crime não ficará em vão, pois haverá justiça. O primeiro assunto que chega para nós a respeito desse assassinato vai ser a ligação entre duas pessoas chaves, duas pessoas importantes, tá? A partir daí nós vamos começar a ver mortes, por exemplo, haverá a morte de um miliciano aqui no Rio de Janeiro, um assassinato de um miliciano aqui no Rio de Janeiro, que é também um arquivo vivo, né? E a partir daí se encontrarão provas em relação a tudo que aconteceu no dia do crime. Infelizmente, nós temos participação, que isso é vergonhoso, né? De pessoas de poder, mas principalmente tudo isso por causa de um machismo ferido, do poder a todo custo. Tem pessoas que elas são tão fortes que elas transcendem o poder e elas nascem com ele. E Marielle era uma dessas pessoas e por isso tanto incomodou. Só que haverá justiça e os culpados vão pagar por tudo isso. E isso vai trazer força a muitas mulheres que podem sim usar a sua luz e o seu poder para ajudar a muitos. Bom, espero de alguma forma ter ajudado. Que Deus abençoe a todos vocês com muito amor. Salve a sua estrela.